Pessoal, para hoje, o que eu gostaria de fazer? Eu acho que o principal capítulo, o que mais traz respostas, assim, o mais denso, o mais legal é o capítulo 7, né? O capítulo do beijo, aquela coisa toda. Então, eu quero chegar nele para a gente se aprofundar mais nele. Mas nós vamos passar pelos outros, mas falaremos principalmente do 7, se tudo der certo. E quero também corrigir um erro de interpretação que eu passei para vocês no encontro anterior. Lembrando que a minha ideia é ler esse livro aos poucos, né? Então eu não tinha lido esse livro especificamente, então eu estou aprendendo, estou pegando aí o livro com o tempo, né? Então eu acho que com esses mais quatro aí, esses outros quatro capítulos, eles me ajudaram a entender melhor e a gente vai discutindo se essa nova interpretação tá bem feita ou não. Bom, vamos lá para o capítulo 4. Vou passar rapidamente por eles, tá? Até chegar no 7, onde a gente vai demorar um pouco mais. O capítulo 4 é o capítulo A Mulher, o Amante, aliás, o Marido e o Amante, né? Então ele vai apresentar essa relação, né? Esse triângulo amoroso, né? Com mais detalhes. No encontro passado a gente viu mais profundamente a construção do Velchaninoff e do Pavel Pavlovich, os dois personagens principais. No início desse quarto capítulo, ele vai fazer a construção do self, né? Aquela coisa toda de profundidade, de detalhes da Natália, que é a mulher, né? Desse triângulo amoroso aí. Eu não acho, pelo menos até o momento, na minha leitura, lembrem-se que eu estou no 8º capítulo, eu sei que alguns de vocês já terminaram o livro, mas até o momento eu não acho que o entendimento profundo aí do self, da identidade da Natália seja tão importante, mas ele vai fazer uma longa descrição e isso é uma reminiscência, o Dostoiévski apresenta a Natália aos olhos, né, das lembranças aí, à luz das lembranças do Velchaninoff, e aí a gente vai ver diversas coisas, mas do tipo, ele vai dizer que ela é uma senhora provinciana, das mais comuns, da boa, entre aspas, sociedade provinciana. A Carol levantou a mão aí. Pode falar, Carol, por favor. Eu ia falar que eu achei que a análise dela é mais pra gente ver a visão do Vyacheslav do que sobre ela em si. Exatamente. Eu Exatamente. gostei bastante. Eu concordo. Então, só para uma visão geral, né, eu acho interessante que me parece ter uma crítica aqui implícita a esse tipo, né, de personagem na sociedade russa do século XIX, que me parece muito com a visão que muitas vezes a gente pode ter das classes mais conservadoras, né, provincianas nesse sentido, né, de pessoas do interior, mais pudicas, mais religiosas e tudo. Então, me parece ter uma crítica aqui, porque ele vai falar que da depravação dela, né, que ela é uma personagem depravada, mas que em momento algum ela admitiria isso, apesar de trair o marido à torta e à direita e tudo. E esse aspas da boa sociedade provinciana, eu acho que está ironizando justamente isso, né? A ideia de boa aqui, a ideia de ser uma boa sociedade está em questão, né? Então, por exemplo, na página 48, ele vai dizer: detestava a depravação, condenava com inaudita ferocidade e ela própria era depravada. Nenhum fato poderia levá-la a admitir sua própria depravação. Né? Vemos coisas do tipo que ela era uma mulher inteligente, tinha uma inteligência aguda, coisas do tipo. Ela tinha controle, isso eu acho que é importante, talvez será mais importante no futuro, nas próximas reuniões. A gente vê nesse capítulo que ela tinha controle absoluto, né, inclusive do comportamento do Pavel Pavlovich, né. O Velchanov diz que ele parecia ser uma pessoa inteligente, mas que ela controlava, inclusive, essa manifestação de inteligência, né. Uma personalidade colérica, assim, me parece, no sentido de muito expansiva, né, a Natália, e que nada poderia aparecer mais que ela, né? Me parece que essa é a figura. Bom, ainda no mesmo capítulo, a gente vai ter a explicação, assim, do termo que nomeia, né, o livro, a ideia de eterno marido, né? É algo simples de entender, mas é interessante que antes de apresentar o significado dessa ideia de eterno marido,
o personagem, aliás, o Dostoiévski aqui, ele mostra como era a mulher a qual o eterno marido se relaciona. Ou seja, a ideia de eterno marido é uma ideia que está atrelada a um tipo de mulher. É como se um alimentasse o outro, né? Isso é uma coisa interessante. Então, esse tipo de mulher está associado a um tipo de homem, que é o eterno marido. E aí ele vai falar, a partir da página 49, diversas descrições, né, onde ele apresenta para a gente esse significado e parece ser, não sei até onde esse termo pode ser utilizado, está enraizado na cultura russa, né? Inclusive é um termo traduzido, então a gente não sabe exatamente como funciona esse termo, né? Ou se é só uma criação desse personagem na cabeça dele, né? Ele é um personagem muito irônico, com um humor muito ácido, né? Então a gente não sabe de onde vem, mas enfim, vai ter aqui algumas descrições, né? Página 49. A seu ver, o caráter essencial de semelhantes maridos consistia em serem, por assim dizer, eternos maridos, ou melhor dizendo, em serem, na vida, unicamente maridos e mais nada. O principal indício de semelhante marido é certo ornamento. Aqui começa, né? Ah, ele não pode deixar de ser portador de chifres, como o sol não pode deixar de iluminar. Ele não só ignora o fato, de acordo com as próprias leis da natureza, ele deve ignorá-lo, né? No Brasil, esse eterno marido, esse nome seria Corno Manso, né? O nome do livro seria Corno Manso, provavelmente. Oi, Simone, pode falar. Não, eu fiquei curiosa porque eu achava que essa coisa de chifre era uma coisa da cultura brasileira e do português, né? Não que fosse, sei lá, meio universal, assim. Eu me questionei sobre isso também, e não fui procurar, tá? Mas eu fiquei me perguntando se a ideia de chifre teria sido algum recurso do tradutor, né? É, Mas não parece, porque tem uma cena muito emblemática. E que ele põe fica Samuel parece. esta, Exato, exatamente. Essa cena é muito emblemática, que ele faz o sinal do chifre, né? E, e ali é muito improvável que o tradutor tenha criado uma cena tão marcante, de forma só a atualizar um símbolo que é russo para que o brasileiro entenda. Não, não me parece ser esse o caso, né? Mas é realmente curioso que eu também fiquei assim, caramba, né? Luciana, será que na França também tem essa Pois expressão? é, Do pois francês, é. você sabe? Olha, tá curiosíssimo esse comentário de vocês. Eu fiquei aqui, eu pensei, Simone, eu pensei exatamente no que você pensou agora, desse seu questionamento. Amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer. Perfeito. Aí dê um retorno pra gente, professora, por favor. Mas com certeza. Primeira coisa que eu vou fazer amanhã cedo, vou fazer essa Beleza. pesquisa. Boa, Porque é boa. interessante, né? Muito. O símbolo, o animal, o cervo, Muito, né? muito, muito. Porque o cervo é um animal que tem toda uma história. Os reis franceses tinham uma loucura por esse animal para caça. Ele era um símbolo de caça. Seria interessante a gente entender de onde surge essa noção, né? Essa Vamos sim, associação. vamos pensar. Eu vou pensar e Beleza, falo para vocês. beleza. Então, aqui a gente viu, pessoal, um pouco da Natália, que, como eu disse, talvez não seja tão importante assim para o momento. Qualquer coisa a gente retorna. E a gente viu essa questão do eterno marido. Agora, eu queria começar a entrar um pouco no que eu disse, no erro que eu cometi no encontro passado. Por quê? No encontro passado, nós tentamos construir o self, né? Por toda aquela coisa do livro do Taylor, sobre identidade moderna e tal. Então, a gente tentou construir a personalidade, né? Conforme o autor está nos apresentando, para que a gente conheça profundamente os personagens. E eu acredito, do que eu li até aqui, eu acredito que nós estamos, pelo menos eu apresentei de forma adequada o Velchaninoff. Eu acho que a interpretação eu ainda mantenho, aquela coisa toda de um senso moral tardio, de lembranças e dores sobre o passado, tudo isso está muito tranquilo de entender. Agora, eu acho, pessoal, acho não, tenho certeza que eu apresentei, que eu falei do Pavel Pavlovich com certos erros, né? Eu cometi o erro que muita gente comete ao ler Machado, né? Que é a gente cair demais na percepção do personagem, né? Quando eu falei para vocês, por exemplo, daquela cena do teatro, em que o Pavel Pavlovich estava contando para o Velchaninoff sobre o teatro, que eles interpretaram aquela cena de um triângulo amoroso, e eles encaixaram cada personagem no que na realidade estava acontecendo, né? A questão da traição e tudo. Toda essa interpretação de que ali, naquela cena inicial,
o Pavel era uma pessoa insana e uma pessoa masoquista, como eu falei, que ela estava procurando a própria humilhação. Deixa eu permitir a Luana entrar aqui. Que ela estava procurando a própria humilhação moral, aquilo é só uma das possibilidades do personagem. Por quê? Porque essa é a interpretação imediata do Veltchaninov. Quando o personagem aparece na casa dele e começa a chamá-lo de amigo, começa a trazer memórias, começa a lembrar de um passado com um colorido que não existiu, o Veltchaninov começa a olhá-lo como um eterno marido. Mas qual que é o problema? A tensão daqui em diante, desse ponto em que nós estamos, talvez até para o final do livro, não sei, vai ser uma tensão de se ele sabia ou não. É esse o ponto. Vocês que já leram, provavelmente já pegaram isso, pelo menos até o 8º capítulo, que é o que a gente vai abordar hoje. Nós vamos ver que a tensão, que toda a problemática que vai acompanhar o Veltchaninov e todo o interesse que o texto vai causar em nós é saber se o Pavel, o marido, sabia à época, há 9 anos atrás, se ele sabe hoje e o que ele sabe hoje. Até que ponto ele sabe hoje. Então é essa problemática que a gente está inserido, e a partir dessa correção aí da interpretação, eu acho que a gente pode desenvolver, né? Então, todo aquele ridículo, né? Aquela sensação amarguíssima que a gente sente no primeiro encontro deles, é muito a visão de um personagem, e a gente está meio inserida dentro dessa visão. Vou tentar desenvolver isso melhor a partir de agora, tá? Mas vou abrir primeiro para a Simone falar. Então, eu acho assim, ainda não, eu fui até o 9º capítulo, ainda não fiquei certa de quem é esse Pavel aí, de quem ele é de fato, entendeu? Porque às vezes ele parece realmente essa pessoa masoquista, e outras vezes ele parece alguém que de uma hora para outra vai avançar no cara, e porque ele tá ali para se vingar, ou qualquer coisa do tipo. Então ele tem atitudes estranhas, aí ele vai no cemitério. Então, assim, é uma coisa no enterro do outro. Então, assim, é uma coisa assim que a gente, como leitor, fica sem saber muito bem, entendeu? Não sei como isso vai se definir. Samuel, não me conte, não deixe spoiler. Eu trouxe algumas teorias aí, quem já passou, né, desse ponto pode trazer também, não tem problema. Se trouxer spoilers, eu acho que não vai ser muito problemático. Bom, vejam só, pessoal, então vamos ler algumas coisas e a gente vai desenvolver. Essa só foi uma introdução. Então a gente tem 3 perguntas que vai permear aí os próximos capítulos. Ele sabia à época, o marido, na época dos acontecimentos, sabia, ele sabe hoje e o quanto ele sabe hoje. E esses próximos capítulos aqui vão tratar exatamente dessa questão. Então, primeira passagem aí, primeiro trecho, está na página 51, e a gente vai ver justamente que as suas dúvidas sobre o Pavel Pavlovich, as dúvidas do Veltchaninov, vinham desde a época. O amante se perguntava, na época, se ele sabia ou não. Inclusive, questionava a esposa, né? Então, vamos lá. Página 51. Veltchaninov perguntava a si mesmo, algumas vezes, no decorrer de sua permanência em T, desconfiaria aquele marido, ao menos um pouco, de sua ligação com a esposa? E aí ele perguntava para a própria Natália, né? E a Natália respondia: o marido não sabia de nada e nunca poderia vir a sabê-lo. E tudo o que se passa não é absolutamente da conta dele. Então aqui seria, sei lá, o nosso ponto de partida, né? Ele já suspeitava na época e, vejam, a esposa está dizendo, está garantindo que ele não sabe de nada e ele não devia saber de nada. Então essa posição aqui é justamente o oposto do que eu afirmei lá atrás. De que ele sabe de tudo e que ele estava ali se humilhando, procurando a própria humilhação moral, né? A própria ofensa, né? Então, nas palavras da própria esposa, eu estou refutado, né? Agora vejam como isso é reforçado aqui na página 52. Sentia algum remorso por causa do modo como tratara Pavel Pavlovich na véspera. Aqui é Veltchaninov, né? E era preciso resolver tudo agora. Explicava a si mesmo que toda a fantasmagoria da véspera, com aquela história de fechadura, era simplesmente obra do acaso, do estado de embriaguez de Pavel Pavlovich e talvez algo mais. Então vejam, esse trecho está dizendo o seguinte: toda aquela situação dele chegar de madrugada e dele colocar a mão na maçaneta, dele tentar entrar na casa dele, não significava, por exemplo, uma tentativa de vingança. O próprio personagem já está fazendo uma outra leitura diferente da que ele fez no primeiro encontro deles. Beleza.
Na página 51, a gente vai ver também um trecho extremamente importante, que é a separação do Veltchinov e da Natália, né? Como se deu o contexto da separação deles 9 anos atrás, né? Então ele vai dizer que a separação se deu no auge da relação, onde ele se encontrava mais obcecado por ela, e foi, ele mesmo disse, foi simplesmente mandado embora como um velho sapato inútil, né? Ali na frente. E aí, na página seguinte, uma das centenas de razões apresentadas por Natália para a partida imediata e indispensável era que julgava estar grávida. Mais embaixo, exatamente 2 meses depois, recebeu em Petersburgo uma carta da Natália que lhe pedia não voltasse nunca mais porque já amava outro homem. E quanto à gravidez, informava que fora um engano. Ou seja, então eles se separam através de cartas, através de uma carta que diz que ela suspeitava estar grávida, ele vai embora, e depois que ele vai embora, recebe uma outra carta dizendo que a suspeita era mentira. A gente vai ver isso no capítulo seguinte, já vai entender essa questão de se houve gravidez ou não. Mas um detalhe importante aqui é que para o Veltchinov, ele entende, inclusive está aqui na mesma passagem, ele fala, não, eu entendo tudo. Existia um quarto menino, é um militar, então provavelmente ela só me mandou embora para que ela pudesse ficar com esse quarto rapaz, né? Para que a fila andasse. Beleza, assim a gente conclui e vai para o capítulo 5, onde a gente vai conhecer a Lisa, e toda essa questão acerca da gravidez e da separação deles virá à luz, né? A gente vai entender. Então, o capítulo 5 começa com o Veltchinov indo à casa do Pavel, e aqui a gente vai ver, no início do capítulo, um episódio de violência doméstica, né? A gente já começa a ver como está a relação do pai com a Lisa, que a gente vai descobrir aqui é sua filha, né? Para o Veltchinov, ele não sabia ainda que ela existia. Então ele se dirige à casa dela, à casa dele, né? E chegando lá, ele ouve barulhos, né, de uma criança chorando e tudo mais. Tem até uma cena, né, da locatária, né, da dona do imóvel, falando, olha aí como ele se diverte, né? E isso já é muito sugestivo. A gente começa a entender que tem alguma coisa ali, né? A criança chorando, ela olha, ela indica onde é a casa do rapaz e faz esse comentário, né? Então vejam que desde já tem muito dessa técnica de Dostoiévski, né, que faz com que a gente se interesse, que faz com que o Samuel não consiga largar o livro e vá até o fim, que é, ele vai dando, né, migalhinhas que vai construindo uma catedral, né, e a gente vai amarrando os pontos, e a gente vai construindo o romance junto com os próprios personagens, né. Aí, pessoal, vejam, tem aqui um trecho, né, muito sugestivo para a gente entender o que está acontecendo com o Pavel e a Lisa, né, o pai e a filha. Ele vai dizer na página 56, antes do Veltchinov entrar na casa. Procurava fazer calar, por meio de gritos, gestos e talvez mesmo, foi o que pareceu a Veltchinov, de pancadas, uma garota de 8 anos. E aí ele entra, vê essa cena, o Pavel olha para ele, sorri, dá um sorriso amarelo ali, e a menina se esconde. Então é esse o primeiro contato que o Veltchinov tem com essa criança, né? Ponto importante, na sequência, página 57. Eles começam a conversar e vejam, aí voltando o nosso tema anterior, né? Se ele sabia ou não, quais são as intenções do Pavel Pavlovich. O Veltchinov vai perguntar se na noite anterior ele estava bêbado. E ele vai admitir que sim. Ele vai dizer na página 58. Mas ontem vinha me arrastando de um arrebalde e esquecera completamente a hora. Tudo vem disso, indicou a garrafa, apontou para a garrafa, e dos meus sentimentos. Estúpido, muito estúpido. Ou seja, todo o comportamento estranho do Pavel Pavlovich na chegada dele está mais ou menos justificado aqui. Então a gente começa a ficar numa gangorra na tentativa de entender esse personagem, assim como será com o próprio Veltchinov, né? Aí aqui, pessoal, começa na sequência o momento em que o pai, né, o Veltchinov vai conhecer a Lisa, né? Eles estão conversando ali, ele vai interromper e vai falar, ó, e aquela menina ali, né, que eu acabei de ver, né? E aí ele fala, é minha filha. O Pavel responde, é minha filha. E o Veltchinov se mostra impressionado, né, não sabia dessa informação. E aí o Pavel vai dizer o seguinte, e aí eu queria que vocês vissem que agora o texto vai ser construído com ambiguidade o tempo inteiro. A gente nunca vai saber o que aliás, não nunca, né? Mas pelo menos nesses trechos que a gente vai analisar, a gente não sabe o que realmente o Pavel está fazendo.
Se ele está falando com ironia ou se ele está sendo simplesmente sincero. Ele vai dizer, como não, né? Como você não sabia? Aí ele pensa, mas, meu Deus, realmente, como podia o Senhor saber? Onde estou com a cabeça? Foi depois que o Senhor partiu que Deus nos mandou essa filha. E aqui a gente fica com esse gosto, né, de o que ele está dizendo, né? E aí o Vertiano Nova responde, eu não soube de nada. E empalideceu. Aí continua, com efeito, quem poderia dizer isso, lhe dizer isso? E essa pergunta pode ser muito irônica. Ele pode estar sendo muito irônico aqui, né? Repetiu Pavlovich com voz abafada e comovida. A defunta e eu tínhamos até perdido a esperança, o Senhor mesmo está lembrado, e de repente o Senhor nos abençoou. E o que aconteceu então comigo, ele é o único a sabê-lo. Foi, parece-me, exatamente 1 ano depois que o Senhor partiu. Aqui, esse trecho adiciona uma problemática a mais aí, né? A tentativa de um casal de ter filhos, e esse filho nunca vinha, e do nada, esse filho surgiu, né? Ou seja, se por um acaso o marido sabe da ofensa agora, ele está ainda mais ofendido por causa desse fator, né? Um filho que ele sempre desejou e que provavelmente no primeiro momento ele amou muito até descobrir a ofensa e isso se tornar um grande ódio dentro de si. Essa é uma possibilidade, né? Carol, por favor. Que eu ia compartilhar que fiquei com a mesma dúvida que você, né? Se ele sabia no momento e antes também, né? E se ele realmente já sabia, como dava a entender, mas que a partir daqui, dessa conversa, quando ele traz as datas, aí eu passei a interpretar todo aquele sorriso maldoso, irônico, como ele sabendo. Isso na primeira leitura, né? Sim. Que ainda mais quando ele joga assim, na cara dele a data mais ou menos certa de quando ele partiu. Aí ele ainda fala os meses, não é? Aí ele conta, temos, portanto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Foram, pois, 8 meses e pico. Aí está. E se eu ao menos soubesse como a falecida... Aí ele vai falar alguma coisa. Né? Aí, a partir daqui, eu passei a interpretar assim, que ele podia até não ter sabido na época, mas agora ele sabe. Ele realmente veio punir. Perfeito. Essa é a parte cômica, pessoal. Essa parte que a Carol mencionou é a parte que eu dei mais risada, né? E, precisamente, Carol, esse trecho mostra o seguinte, ou ele é uma pessoa muito sem noção, ele é muito fora da casinha, ou ele estava sendo ali provocativo, né? Porque por que ele iria fazer todo esse cálculo, toda essa reconstrução, e esse trecho é de fato muito engraçado, que você está ali dentro de uma situação muito difícil, né? E aí você tem o cara ali contando, deixa eu ver aqui, ele começa de setembro, outubro, contando um mês por mês, né? Então, Gente, eu não nem como engraçado, ele mais assim como algo tão cínico. Exato, é muito cínico. Bom, e aí, eu acho que o seu comentário é perfeito, porque a partir dessa conversa, o próprio Veltninov vai chegar à conclusão de que ele sabe. Ele vai dizer que não sabe o quanto e tudo, mas a gente vai ver isso. Eu acho que é uma linha que o próprio texto vai nos direcionando. A gente vai vendo certas manifestações do marido e a gente fala, não é possível que ele seja só um sem noção. Mas vejam que até aqui existe um jogo entre os dois e que a gente está fazendo parte. O marido não vai falar, pelo menos por enquanto, ele não vai falar. Então a gente está dentro desse jogo. Eu queria que vocês apreciassem esse jogo porque é o que o Dostoiévski está montando pra gente. Ele está querendo que a gente participe desse jogo entre os dois. E a dor do Veltninov será a nossa dor, né? Aí, então, depois dessa conversa muito sugestiva, né, em que ele escancara pra gente que logo depois da saída do Veltninov nasce a criança, 9 meses depois, 8 meses depois, ele vai conhecer a Lisa. Então, página 61, Veltninov reconheceu num instante aqueles grandes olhos azuis, claros. E isso encaixa totalmente com a descrição da sua própria aparência, né, no primeiro capítulo. Mas ficou muito impressionado com a alvura surpreendente. Ele é muito alvo também, muito branco. E delicadeza ao extremo do rosto e com a cor do cabelo. Esses sinais eram-lhe demasiadamente significativos. Então está posto aqui que a relação entre a carta da Natália, né, com o aparecimento dessa criança, a gente já faz associação na hora e 99% dos leitores dirão, tá aí, né, ela estava realmente grávida e não era um engano, né. O Dostoiévski começa a construir também uma nova linha narrativa que é a da Lisa. Qual que é a relação da Lisa com o pai? Porque, pegando os outros questionamentos, se ele sabe de tudo, como ele está tratando a Lisa? Qual que é a relação dele com ela?
Será que ele soube lá atrás ou ele soube depois de muito tempo, depois de muito amar aquela filha? Então tem várias perguntas aqui, só que a gente já tem uma sugestão anterior, que foi da chegada do Velchaninoff na casa, que ele viu a menina chorando, um certo abuso físico ali, uma certa violência. Então a gente tem já algumas peças para montar esse quebra-cabeça, né? Aqui na sequência, o Velchaninoff conhece a Lisa, o pai vai dizer o seguinte, ó, página 61, desde que chegou, ela representou tudo para mim. E mesmo que, pensava eu, por vontade divina, se desfizesse a minha tranquila felicidade, restar-me-ia Lisa. Disso, pelo menos, eu estava plenamente convicto. Aí, vejam, pessoal, a gente pode se perguntar, ele está falando do seu sentimento presente, né? Ele ama essa menina ainda desse jeito, ou de antes dele descobrir tudo, né? Vejam que é uma coisa extremamente grave, extremamente complexa aqui, né? O sentimento que ele tem por essa menina. E aí eles começam uma conversa e eles verão que, aliás, o Velchaninoff verá que essa menina estava com aspecto de doente, né, adoecida, e ele decide tirá-la de lá, né, até porque ela estava ficando sozinha, meio que abandonada em grandes partes dos dias e tudo, e ele decide levá-la para casa dos amigos, né, tudo isso a gente viu. Ela vivia em umas condições e tudo, e ele a leva. E assim termina o capítulo 5. Lembrando que eu estou passando mais rápido para a gente ir para o capítulo 7, que é onde eu acho que vai render a nossa discussão, tá? Então, capítulo 6, a nova fantasia de um ocioso. Esse capítulo abre, então, com o Velchaninoff levando a Lisa, que ele já sentia profundamente que é sua filha, à casa dos seus amigos, né? E aqui ela faz uma revelação, página 68. A menina, aliás, não se calara completamente. Apesar de tudo, deixou escapar, nas suas respostas pouco claras, que amava o pai mais que a mãe, porque antes ele sempre a amara mais, enquanto a mãe a amara menos. Esse trecho é importante, por quê? Porque nós vimos no capítulo anterior, acabamos de ver, que o próprio pai declarou que ama a menina. E a própria menina agora está dizendo que o pai sempre a amou mais. Ou seja, muito provavelmente, com os dados que nós temos, existiu sim uma relação de pai e filha entre os dois, de muito amor, muita proximidade. Isso sugere, pessoal, que a descoberta, em relação, pelo menos, ao Velchaninoff, se deu tardiamente, né? Não foi tão cedo assim. Porque eles, de fato, desenvolveram uma relação. A criança se apegou a ele, né? Aí, vejam, pessoal, eu quero que a gente retome, né? A gente está analisando várias linhas, né, narrativas. E aí nós veremos em vários trechos que ele oscila muito entre achar que ele sabe de tudo, achar que ele sabe pouco, achar que ele não sabe de nada e que ele é só um bêbado, né? Nessa conversa, nesse trecho, na página 69 ainda, ele vai falar assim, ainda a caminho, né, da casa dos amigos, ele vai dizer, ela está enferma, pensava ele. Talvez gravemente, foi muito maltratada. Ó, criatura bêbada, ignóbil, agora compreendo aquele homem. É uma criatura bêbada, né? Inclusive, na conversa em que ele pede para levar a menina, eles falam da condição financeira do pai, e porque, mesmo tendo condição financeira, o pai permite que a menina e que eles fiquem numa situação tão precária, né? E aí ele começa a dar uma resposta, e o Velchaninoff interrompe, e fica no ar o sentido de que ele talvez usasse esses recursos que ele tinha para beber. Então, inclusive, o Velchaninoff fala, cala a boca aí, eu sei onde você quer chegar, né? Então fica isso no ar como se ele só fosse um bêbado, né? Mais um aspecto aí para reforçar essa opção entre as oscilações do Velchaninoff para entender o marido, né? Agora, pessoal, um trecho importante ainda na página 69, o Velchaninoff vai dizer o seguinte, ó. De uma coisa, pelo menos, eu estava certo. Nunca, até então, sentira o mesmo que sentia agora, e isto seria para o resto da vida. Eis o objetivo, eis a vida, pensava ele com exaltação. Isso aqui se conecta com a construção que nós fizemos desse personagem lá atrás, porque, visto que ele começava a sentir, né, inclinações morais e uma certa necessidade de mudar a própria vida, de corrigir certas coisas, ele vai fazer, e a gente vai ver outros momentos que ele vai falar a mesma coisa, ele vai fazer da Lisa esse foco, né, de sentido da vida dele, de uma nova oportunidade, né, de fazer o bem, de resolver um problema, de cuidar de alguém, né. Então a Lisa vai ser pro Velchaninoff essa personagem, né. E aí vejam a oscilação dele, né.
qual que é, nesse capítulo, a posição dele até o momento. Ele vai dizer aqui. Ele está pensando sobre o Pavel Pavlovich, né? Ele vai dizer, ele deixará a Lisa em Petersburgo, em casa dos Pogorieltsev, não sei dizer isso aqui, embora a princípio seja apenas por algum tempo e partirá sozinho. E Lisa ficará comigo e estudo. Que há mais nisso? Que há de mais nisso? E, naturalmente, ele mesmo deseja isso, do contrário, para que martirizá-la? Então, vejam que a gente vai, a partir do 29, entendendo o que ele entende, né? O que ele entende agora é que o pai sabe e ele não veio matar, se vingar, ele veio abandonar a criança com ele. Só isso. Então, vejam que ele oscila, né? Uma vez ele é só bêbado, uma vez ele quer um duelo, a gente vai ver, né? Isso já já. Então, ele está oscilando e a gente vai oscilando junto, né? Na página 71, quando ele chega na casa dos amigos, ele vai dizer para sua amiga, né, a Cláudia, página 71, ele vai dizer literalmente, é minha filha. Ele vai abrir, ou seja, vai externalizar algo que já estava dentro dele desde que ele viu os olhos azuis da criança. E aí, nesse trecho, a gente entende definitivamente, fecha-se aí a questão, pelo menos não definitivo, mas com um certo grau de certeza, né, para todos nós, inclusive para o personagem, que ela é, sim, a filha que a Natália mencionara na carta, né? E aí é interessante que no final da página a amiga vai dizer, e o pai não sabe de nada? Perguntou essa logo que ele terminou o relato. Não, ele sabe. Vejam o que a Carol falou aí, né? O que justamente me atormenta é que ainda não pude compreender tudo, prosseguiu Vertioninov com ardor. Saber, ele sabe. Percebi isso ontem e hoje, ou seja, nos 2 momentos que eles tiveram contato. Mas eu preciso ter uma noção exata do que ele sabe acerca de tudo isso. Então, nós estamos atualizados, né? Ele vai nos atualizando. Ou seja, agora a pergunta dele não é mais se ele sabe, talvez muito provavelmente por causa da cena da contagem dos meses, né? Mas o quanto ele sabe, né? Ó, só para a gente ficar mais atualizado ainda. Na página 72, ele vai dizer, ontem ele foi à minha casa, movido pelo desejo maldoso e incoercível de me fazer saber que ele conhecia a ofensa que lhe fora feita e quem era seu ofensor. Eis a causa única da sua estúpida aparição em minha casa, em estado de embriaguez. Ou seja, aqui a interpretação atual é de que ele simplesmente só queria manifestar a sua ofensa, dizer que sabia, né, quem foi que fez isso com ele, né? Aqui na página 73, a própria amiga dele vai expressar a nossa posição, ela assume a nossa posição, né? Página 73, ela vai dizer, está claro que Lisa é agora também minha filha, mas há em tudo isso tantas circunstâncias, mas tantas ainda não elucidadas. Então esse é o ponto que eu estou tentando trazer, né? Apesar de ele estar seguindo um caminho e a gente vai seguindo com ele, existe uma variedade de possibilidades, né? Muitas circunstâncias ainda não elucidadas, as quais a gente vai se expor aí para tentar entender. Carol, por favor. A gente teve uma percepção em comum, acho que foi na página 16, de que quando ele diz que se tivesse outra ocasião de ser mal, vou dizer, com falta de palavra melhor, de ser mal, ele seria mal, ele agiria mal, e que essas coisas sublimes não iam ficar perturbando ele. E aqui ele veio à prova. E aqui, eu, talvez por ficar tanto remoendo, tentando entender, chorando, eu não sei, assim. Mas ele não agiu mal. E não foi só por egoísmo a filha dele, mas ele diz ali que é preciso agir, encarar tudo da maneira cristã. Uhum. E ele age bem também com o marido, o Pavel, né? Uhum. Eu achei legal. Aí essa semana, por uma acaso, eu estava lendo outro livro de Dostoiévski, e Memórias do Subsolo. E lá o personagem é bem, bem cínico, bem grotesco. E soa muito em mim, muitas coisas, mesmo sendo horrível. E lá ele também fala que se tiver outras oportunidades, ele vai agir mal de novo. Ele vai sempre agir assim, porque é assim que ele é. E aí, com paralelo aqui, ele até fala alguma coisa do subsolo durante o livro. Com esse paralelo, são 2 personagens que potencialmente iguais, mas que agem de maneiras totalmente diferentes. Aqui ele está trazendo uma luz, né? Uhum. Eu achei legal.
Eu acho que o que você está trazendo também é uma forma da gente olhar para o personagem, para o Veltchenov, né, como alguém que, a despeito da sua própria interpretação de si, ele está buscando algum tipo de redenção, né? Ainda que aparentemente involuntária, assim, mas ele Isso, inicia o livro, obrigada. Você falou melhor. ele inicia o livro lutando contra essas novas impressões morais que o invadem, mas depois, logo em seguida, aparece a oportunidade dele entrar num caminho de redenção, por assim dizer, num caminho de autoadmiração, né? Compatível com essa nova moral que emergia dentro dele, né? Você acha que é por aí? Sim, muito obrigada. Eu não consegui elaborar aqui, não. Não, perfeito. Isso aí, a gente vai ajudando, se ajudando, né? Aí, no final desse capítulo, pessoal, só para a gente entender melhor o sétimo, porque todos esses até agora eu acho que vão ser bastante elucidados. Todas essas perguntas dos capítulos anteriores serão mais elucidadas no sétimo, né? E no oitavo, em que a Lisa adoece, né? No final desse capítulo, antes do Pavel, do Veltchenov sair da casa dos amigos e deixar a Lisa lá, ela vai chamá-lo e vai dizer que o pai vai se enforcar, né? Isso aqui é um ponto importante e bastante triste, assim, que a gente vai entender já já, né? A gente vai abordar já já. De onde vem essa história de que o pai vai se enforcar, né? E no finzinho, o Veltchenov, no finzinho do capítulo, o Veltchenov vai dizer, e vejam as palavras, né? Ele vai perceber o olhar magoado de uma criança martirizada em que havia, mais adiante, em que havia um terror louco. Então tem aí, nessa nova linha narrativa em torno da Lisa, tem questões que a gente já coletou algumas, né? O cara chega, percebe uma cena ali de violência, que ele disfarça, e depois vem essa história de, de que o pai vai se enforcar e a criança está contando, e ele percebe uma criança martirizada e um terror louco. Tudo isso num contexto de luto da própria mãe. E também agora de abandono, né? Então a gente começa a entrar aí no tema do sofrimento infantil, que é um tema recorrente na obra do Dostoiévski. Parece uma obsessão dele, né? Quase toda a obra vai ter a questão do sofrimento infantil. Nos Irmãos Karamazov, é tema de um debate para comprovar a não existência de Deus, né? Porque se Deus não existisse, se Deus existisse, ele não permitiria o sofrimento infantil. E aqui, isso na visão do Ivan, né? Do filósofo do romance. E aqui aparece também, mais uma vez, essa questão. Então, ela é recorrente e ela é uma obsessão do autor que ele quer trazer alguma coisa com isso. Inclusive, é o grande. A Lisa funciona como o grande fator emocional, emotivo da obra, né? A gente entra numa tristeza, assim, ao vê-la sofrer, né? E a gente começa a torcer para que as coisas melhorem para ela, né? E o personagem que assume essa responsabilidade é o Veltchenov, né? Aqui, então, o Veltchenov está voltando para casa para encontrar o Pavel Pavlovich. Eles combinaram esse encontro, né? De que no dia seguinte, depois eles se encontrariam para voltar lá para encontrar a menina. E aí ele está com muitos pensamentos, muitos. Esse começo do capítulo é ele calculando várias possibilidades e oscilando de novo para será que esse cara quer me matar ou será que ele simplesmente quer abandonar a filha? Todas essas possibilidades que a gente viu até aqui, agora no pensamento dele. Só uma coisa, né? A gente entrou agora no capítulo principal do encontro, então a gente pode falar mais, né? Então vou abrir, ó, no final aqui da página 75, da primeira página do capítulo, ele vai dizer: é dele que preciso, daquele homem. Ele estava pensando em outras coisas, chegou a pensar até em negócio, né? Na parte dos problemas do processo que ele estava acompanhando, mas ele vai desviar o pensamento e vai falar: não, é desse homem que eu preciso. Decidiu finalmente. É preciso decifrá-lo e depois decidir. Haverá um duelo, ou seja, aquele oscilou. Não é mais um bêbado que só quer abandonar a filha, coisas do tipo, né? Haverá um duelo. Voltando para casa às 7 horas, não encontrou ali o Pavel Pavlovich, o que o deixou extremamente surpreso. Impressão que ele transformou depois em cólera e a seguir em até tristeza. Finalmente chegou mesmo a ter medo. Então vejam, né? Justamente, ele não sabe o que é esse marido, o que ele sabe, ele não tem certeza de nada e por isso esses sentimentos oscilam. Uma hora ele tem um sentimento de raiva, tipo, eu vou acabar com esse cara, depois ele tem medo, esse cara vai acabar comigo, ou de tristeza e tudo. E aí ele mesmo conclui: Deus sabe como isso vai acabar. Então a gente está aqui imerso, né, nessa confusão da escrita realista, né, que a gente encontra no Machado, encontra no Dostoiévski e tudo. Aí ele chega na sequência
contando sobre a morte do Bagraltov, né? Aqui, pessoal, começa um diálogo muito interessante, né? O Veltnov começa a criar uma agonia tão grande que ele não aguenta mais, ele precisa elucidar. Então ele meio que vai para cima aqui, né? Pelo menos nesse capítulo é o que vai acontecer. Vejam que é um pouco do humor aí, né? Que a gente está falando se é humor ou não, né? Que a Carol levantou. Mas vejam nessa página 77. Ele aparece e conta que o Bagraltov morreu, né? E ele vai dizer: mas veja só que peça me pregou esse verdadeiro amigo de 6 anos, não é mesmo? Eu talvez tenha vindo de Petersburgo apenas por causa dele. Aí adiante, o Veltchinov. Mas por que se irrita com ele? Riu Veltchinov. Ele não morreu de propósito. Né? Mas eu o lamento. Era um amigo precioso. Veja o que ele significa para mim. E aqui é a cena emblemática, o Samuel, a gente estava mencionando, né? A construção é muito legal, vou ler para vocês. E de chofre, de modo absolutamente inesperável, Pavel Pavlovich espetou 2 dedos por cima da testa calva, como 2 chifres, e deu uma risada prolongada e tranquila. Ficou sentado assim, com aqueles chifres e dando risadinhas, durante meio minuto a fio. Imaginem a cena, pessoal, parece meio psicopata isso aqui. Eu tô anotando, você me fala só em que página você tá nesse momento? Nós estamos na 77 para 78. Ah, tá, peraí. Tá bom. Meio minuto a fio, fitando Veltchinov bem nos olhos, com certa volúpia, feita da mais viperina impertinência. O outro ficou petrificado, como se tivesse visto um fantasma. Eu quero abrir o microfone agora para saber as impressões de vocês sobre essa cena, né? Que ela é uma das mais emblemáticas aí do romance, né? Alguém quer falar algo? Se não quiser, eu continuo. Bom, ou seja, é uma cena insana, mas que não esclarece nada ainda para o Veltchinov. Ele fica absolutamente deslocado, desconfortável. E aqui é onde começa a escalar a conversa deles, até combinar no beijo. Mas não só escalar nesse sentido do beijo, mas nos sentimentos do Veltchinov. Ele começa a ficar puto da vida, né? Então vejam, página 79. Depois de toda essa cena, né, o Veltchinov vai pensar, né, vai dizer: vamos, porco, deverias explicar-te mais depressa, não gosto de indiretas. Ele pensa, ele não está dizendo, não está verbalizando isso. A raiva fervia nele e há muito já mal se continha. Então aquela cena, ela desperta um furor, né, dentro do Veltchinov. Ele está ali imerso na tentativa de descobrir se o marido sabe ou não. O marido vai e solta, né, uma cena teatral ali, bastante artificial e bastante agressiva, fica olhando para a cara dele com um sorriso, mas não diz nada. Ele não dá a palavra derradeira, né, como ele vai dizer já já. Então, eu interpretei como uma provocação, né? Como o Pavel está provocando ele. E eu não sei se ele está testando até onde... o Pavel parece estar testando o Velt, até onde ele vai, entendeu? Ele é um cara que tem raiva, tem aquelas ímpetos. Mas, então ficou muito, para mim, assim, parecia um teatro mesmo. Ficou meio teatral esse capítulo. E eu achei incrível como ele constrói isso. Mas qual é o problema? Ele não fala, Simone. Ele não ele verbaliza. fala. Então, ele tá ali. Ele fica provocando, assim, é uma Exato. coisa assim. Parece que ele quer que o Velt se confesse. Não sei, esse foi na minha cabeça. É uma provocação. A gente assistindo de fora é nitidamente uma provocação. Mas o personagem ali dentro da situação, inclusive a fala, a forma como o Dostoiévski descreve a reação dele, é de ficar petrificado, assim, ele não entende, ele não sabe onde o cara quer chegar. Ele tá esperando uma palavra derradeira, ele vai dizer já. Eu sei. Porque aí, se ele se manifesta diretamente, ele vai dizer, eu quero um duelo. Ou eu só quero que você saiba que você é um desgraçado. Mas não sai nada dali, fica um chove e não molha, e isso tá atormentando ele. Então, a gente de fora fica muito claro que é uma provocação, é uma cena artificial que foi assim calculada pelo Pavel, mas que não tem resolução, né? E a gente vai ver a construção, então. Aqui, pessoal, nesse ponto da página 79, é um momento que começa, assim, o Veltchinov não aguenta mais, ele vai para cima da questão, ele vai tentar descobrir, ele vai fazer as perguntas, né? Então, ainda na página 79, ele vai dizer:
já que você acusa tão diretamente o Balgatov, provavelmente sentiu alegria com a morte do seu ofensor. Nesse caso, por que se irrita? Então ele começa a fazer as perguntas, né? Por que você está irritado? E vejam, todas as perguntas que ele vai fazer a partir de agora, não é para entender a relação dele com o outro amante, é para entender a relação do marido com ele. Mas ele utiliza o Balgatov como, sei lá, um bode expiatório, né? Aí ele vai responder. Nesse caso, por que se irrita? Neste caso, se engana com relação aos meus sentimentos. Segundo a expressão de um sábio, é bom um inimigo morto, mas um vivo é ainda melhor. Ou seja, ele coloca aqui que o interesse dele pelo Balgatov é a ideia de que ele é um inimigo, mas é melhor que ele esteja vivo, eu não queria perdê-lo, né? Isso só adiciona uma coisa, né? Aí a gente descobre mais uma informação agora. Mesma página, Veltmanov vai dizer: mas enquanto ele vivia, você o viu, creio eu, diariamente durante 5 anos. Pôde se fartar de olhá-lo, observou Veltmanov com rancor e arrogância. E o Pavel vai responder: mas então eu sabia, por acaso? Exclamou precipitadamente Pavel Pavlovich, de novo como que pulando de seu canto, desta vez até com uma espécie de alegria pelo fato de que finalmente fora-lhe feita uma pergunta que ele tanto esperava. Mas nesse caso, por quem é que me toma? Essa pergunta aqui, que o marido enfrenta o Veltmanov, você acha que eu sabia isso? Você acha que eu era um corno manso? É meio que uma pergunta ofendida, né? Então, a gente começa a responder a primeira pergunta de que, na época, ele não sabia. Porque ele se ofende, né? Eu li aqui sem a entonação, porque eu tô lendo, tô com a vista muito cansada. Mas a entonação ideal seria: mas então eu sabia, por acaso? Né? Ele tá bravo aqui, né? E ele vai dizer: mas nesse caso, por quem me toma? Quem você acha que eu sou? Né? Ele tá ofendido aqui nesse contexto. Então, essa exaltação começa a construir para a gente a resolução de uma das questões, que é, muito provavelmente, a gente vai ver mais trechos que reforçam isso. À época, o marido não sabia, né? E aí, na sequência, ele vai dizer, o narrador, né? Em seu olhar, do Veltmanov cintilou de súbito certa expressão absolutamente nova e inesperada. Ou seja, resolveu mesmo uma questão agora, que pareceu transformar-lhe de todo o rosto rancoroso, até então apenas ignobilmente torcido. Então surge uma luz, né? Ele explode, ele se ofende, então ele não sabia, né? E aqui mais uma, na página 80, mais um trecho que vai escancarar essa questão pra gente. Ele vai, ainda puto da vida, ele vai dizer, o marido, né? Mas então eu sabia, acaso eu sabia? Ó raça dos nossos Júpiteres, para vocês um homem é o mesmo que um cão e julgam a todos segundo a sua própria natureza mesquinha. Aqui ele está reclamando da visão que o Veltmanov tinha dele, de que ele sabia, né? Aí ele vai dizer, aí está, engula isso. E enfurecido bateu o punho na mesa, mas no mesmo instante assustou-se com a própria batida e o seu olhar adquiriu uma expressão temerosa. Só que, vejam pessoal, eu não querendo exagerar a interpretação aqui, mas eu vi nesse trecho uma possibilidade de dissimulação. Porque, vejam, ele explode, ele vai e fala tudo, reclama, né, que como você me julga, né, um corno manso, mas no fim, nesse trecho onde ele bate na mesa, vejam que no mesmo instante ele se assusta com a própria batida e o seu olhar adquiriu uma expressão temerosa. Me deu a sensação, não sei de vocês, de que existe uma possibilidade disso ter sido uma cena. Mas enfim, eu considero de tudo que eu li agora que essas coisas não estão fechadas, a gente está fazendo um caminho e eu acho que é isso que mantém o nosso interesse pelo texto. Essa tensão e essas perguntas não respondidas vão acompanhar a gente por bastante tempo, né? Então, por isso que eu estou problematizando isso tudo, né? Ainda existe uma possibilidade dele saber, sim, de que ele sabia, sim, né? Ainda que ela seja mais remota. Carol, por favor. Eu fiquei com uma dúvida, essa na página 80, quando ele fala isso, ó raça dos nossos Júpiteres. E aí discorre. Isso tem algum significado? Eu não entendi esse raça dos nossos Júpiteres. Isso é uma expressão de cunho. Eu não estou falando aqui como um filólogo, tá? Mas eu sei disso porque na época que a gente leu Otelo, Cássio, um dos soldados lá de Otelo, ele usa uma expressão parecida, ele invoca Júpiter, né?
Isso dentro do cristianismo, do cristianismo europeu, era uma expressão presente, assim. Mas é só uma expressão, não é Foi uma no mesmo estilo, então. no mesmo, na mesma linha, assim. Mas é só é um PQP, sabe? Ele tá reclamando, sabe? Entendi. Por Deus, né? Seria uma versão mais atualizada, né? Aí, vejam, pessoal, vejam que a situação ela é mais obscura do que pode parecer, porque na sequência, assim que ele afina um pouco, o Veltnov vai continuar fazendo perguntas e o marido vai dizer assim: eu não falo de você, não se zangue. Vejam isso, né? Não é de você que eu falo, ele repete. Murmurou Pavlovich, olhando para o chão. Aqui, logo na sequência que ele murcha com o tapa, por isso que eu suspeitei, né? Ele murcha de um jeito que ele perde talvez, né? Quem sabe, a cena ali de Durão que ele queria construir, né? Talvez para quem já leu o livro inteiro, essas coisas já estão resolvidas. Né? Talvez não estejam tão interessantes, mas para mim essa confusão toda ela ainda está muito viva, né? Na interpretação que eu tenho do texto. Então ainda está muito legal passar por isso aqui. Aí entra mais coisas, né? Vejam, como eu falei, né? Todas as perguntas que ele está fazendo ali para o marido sobre o outro amante é para ele entender um pouco quais são as possibilidades do que o marido sabe sobre ele mesmo, né? Então, veja, ele vai instigar que o marido fale um pouco sobre como ele descobriu a relação com o outro amante. E aí a gente vai descobrir, a partir da página 82, a Natália morreu de repente, ela não achava que ela morreria, morreu sem esperar, né? Achava que estaria curada em alguns dias. E aí o marido descobre um cofrezinho, né? Ele vai dizer, página 82, era um cofrezinho bonito, com chave, objeto de família, herança da avó. E aqui, né, é mais uma cena que pode ter um tom cômico pra gente, né? Pois bem, foi nesse cofrezinho justamente que apareceu tudo, mas tudo mesmo, sem nenhuma exclusão, ordenado segundo os dias e os anos e referente a todos esses 20 anos, né? Ele descobriu outros casos, né? Mais pra frente, aconteceu encontrar-se no cofrezinho cerca de uma centena de suas produções. Agradável para o marido, não acha? Esse tom muito próprio do personagem, né? Ele Aí, mais cômico ainda, né? A reação do Veltnov diante desse relato é dizer: pensou rapidamente e lembrou que nunca escrevera carta ou bilhete para a Natália. Né? Tipo, um alívio tá aí. Aí eu nunca escrevi nada, então tudo bem. Né? E aí ele vai continuar as suas perguntas, né? E vai querer saber, então, por que ele queria o Balgatov vivo, né? E aí, pessoal, mais uma vez, o Pavel desfaz uma das convicções do Veltnov. Ele vai responder: e para que precisava eu de Balgatov vivo, na sua opinião? Aí o Veltnov responde: isso é da sua conta. E o Pavel: sou capaz de jurar. Não pensou num duelo? Aqui o Pavel já está negando a possibilidade do duelo, ou seja, ele não queria o Balgatov vivo por causa do duelo. E aí o Veltnov exclama: diabo, né? O Veltnov perdia cada vez mais o controle, ou seja, aquela convicção que ele tinha agora há pouco, de que o que ele estava procurando era uma vingança de tipo de duelo, de conflito direto, aqui, pelo menos em relação ao Balgatov, não estava em questão e muito provavelmente em relação a ele. E por isso ele exclama, né? Ele está se perdendo, ele perde cada vez mais o controle. Né? Ele perdeu o controle aqui porque ele perdia mais uma convicção, mais uma pista que ele procurava. Né? E aí ele vai perguntar de novo, para que diabo precisava, depois de tudo isso, de Balgatov vivo? E o Pavel vai responder: ainda que fosse apenas para olhar o amiguinho, poderíamos apanhar uma garrafa e beber juntos. E eles estão bebendo nessa cena, estão próximos a beber, né? Então a relação entre Balgatov e ele está muito clara aqui, né? A coisa começa a ficar angustiante e complexa, porque ele tinha a opção do duelo, ele vê que não é. Ele tinha outras convicções e vai descobrindo que não é. E a resposta que o marido dá é que eu queria ele vivo, não para me vingar, não para nada, além de beber um vinho, coisa que eu estou fazendo com você aqui. Então o que esse cara quer, né? A gente andou, patinou, mas ele não revela. Só que agora ele tem uma nova conclusão, né? Página 84. Depois de toda essa tensão, pessoal, ele vai soltar uma gargalhada. Soltou de súbito uma gargalhada nervosa e irritadamente disse: ufa, diabo, você é decididamente um tipo feroz. Pensei que fosse simplesmente um eterno marido e nada mais. Agora cai mais uma das convicções. Porque vejam o que ele está entendendo aqui. Ele não é, através dessa fala toda, o Veltnov para de entender
o Pavel como um idiota, um eterno marido. Ele começa a entender como um cara feroz, como um cara vingativo, mas de outro tipo. Ele quer atormentar a vida do Velchinov. Ele é obstinado, ele tá tentando não só se vingar, mas se deliciar. Pelo menos parece que essa é a nova conclusão dele. Você não é um eterno marido, você é do tipo feroz, você tá querendo algo mais. Você não quer resolver imediatamente, você quer tomar um vinho comigo, você quer me deixar louco, sem deixar nada claro de quais são as suas intenções, né? Então, mais uma quebra, né, de conclusões nesse caminho que ele tá traçando, né, para tentar entender. E aí chega a cena do beijo, né? Nesse clímax da relação entre os dois, eles vão beber, né? Aí tá aqui, página 85. Brindaram e beberam. Velchaninoff teve a impressão de que, um instante mais, ele diria a derradeira palavra. Ele estava esperando, então, uma derradeira palavra, né? Eu mencionei lá atrás. Ou seja, a expectativa, de alguma forma, do Velchaninoff é ouvir, ó, eu sei disso, daquilo, e o que eu quero é isso e isso. Então, em algum momento, ali naquela tensão, ele achou que sairia essa palavra. Mas o Pavlovich não disse nada, apenas olhou para ele e sorriu placidamente com toda a boca. Era o mesmo sorriso ladino e cheio de subentendidos de antes. E aí ele vai explodir, né? O que você quer de mim, homem bêbado? Está zombando? Gritou Velchaninoff, exasperado, batendo os pés. Não grite, não grite. Para que gritar? Pavel Pavlovich agitou apressadamente o braço. Não estou zombando, não estou zombando. Sabe o que você é agora? Eis o que se tornou para mim. E súbito agarrou a mão dele e beijou-a. Então, veja o que você é para mim, ele vai e beija a mão. Mais adiante, na página seguinte, 86, está dito, colocou o chapéu na cadeira e, como pouco antes, olhava para ele um tanto ofegante. Beije-me, Alexei Ivanovich, propôs de repente. A resposta do Velchinov, está bêbado? Exclamou o outro, afastando-se um pouco. Alexei Ivanovich permaneceu calado alguns instantes, como se tivesse levado uma paulada na cabeça, mas de repente abaixou-se em direção de Pavel Pavlovich, que lhe ficava à altura do ombro, e beijou-lhe os lábios, que desprendiam forte cheiro de vinho. Queria saber agora, depois de toda essa construção, como que vocês entenderam o beijo, né? Se foi muito inesperado, muito disruptivo, ou se vocês viram sentido nisso, e como que isso adiciona algo na narrativa. Para mim foi pode falar. muito inesperado, porque para mim eles estavam numa tensão assim muito grande, e dar um beijo é a última coisa que eu imaginaria nessa cena. Aí, mas aqui nessa minha edição tem um pós-fácil, não sei se tem também. Aí eles falam que que não era uma questão do tradutor, mas era uma questão da cultura russa. Só que eu andei dando uma lida e eu não achei muito isso, que na cultura russa tem isso, dos homens se beijarem, se cumprimentarem com beijo. Mas aí, eu achei que, sei lá, que fosse talvez o ápice da provocação, e eu não sei por que o Vielch, ele deu um beijo no cara. Uhum. Eu, assim, não entendi isso, eu fiquei sem entender. Perfeito. Samuel ia falar, viu? Então, Você também, sabe assim, muito, viu, Samuel? Calma aí. mas eu achei meio também sem. Não causou espanto, assim, mas eu achei meio sem propósito, né? Claro que nada. A gente não precisa achar propósito em tudo numa narrativa, né? E ela tá ali e pronto. O autor escolheu assim, mas não me causou assim tanta espécie, não. Eu lembrei, nessa cena, eu lembrei do beijo do Michael com Frodo no Poderoso Chefão 2, que ele beija também o irmão. Vocês assistiram? Enfim, talvez não faça sentido para vocês. Você assistiu um só, no 2 eu não vi. Então, o Michael, né, ele beija... É isso mesmo. O que, Carol? Não, é isso mesmo. É o Frodo, Fredo. né? É o Fredo. Não, Frodo. Fredo. Frodo é do Senhor dos Anéis, é o Hobbit. Senhor dos Anéis, Vejam, enfim, ali eu poderia usar a cena se vocês tivessem assistido, mas que existia ali um simbolismo, né? Mas, vejam, a minha interpretação desse beijo, ela pode estar errada para quem já leu aí, talvez vocês possam me corrigir, mas eu acho que ela tá no texto, tá? E ela é uma explicação que adiciona complexidade psicológica no marido.
ele, como se não bastasse ele já parecer suficientemente louco pra gente, ele adiciona mais ainda. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei se isso aqui querendo vai confirmar, vai se confirmar, mas ele está dizendo uma coisa com um beijo. Ele mesmo explica o que era esse beijo. Vejam, na página 86, no texto anterior que a gente leu, ele falou, ó, eu vou te mostrar o que você é para mim agora, e vai e beija a mão dele. Isso pode ter aí um simbolismo de respeito, ou até um simbolismo sexual, a gente pode entender dessa forma também. Mas vejam, por exemplo, eu acho que a Rafa, eu vi um post da Rafa, né, nossa participante que ela postou no Instagram, que ela entendeu que existia uma tensão sexual entre os dois. Né? Então, acho que ela achou que em algum momento poderia rolar alguma coisa entre os dois. Não sei porquê, ela já leu o livro inteiro, não sei se tem outras coisas para confirmar isso, mas é só para mostrar que isso é uma linha aí que talvez esteja aberta. Mas, vejam, no final do capítulo, como que o Pavel vai explicar e o quanto isso adiciona complexidade à sua psicologia, né, a esse personagem. Ele vai dizer o seguinte, agora, aí tem o seguinte, aí onde, né, aqui nessa ação, nisso que aconteceu, tem o seguinte, pensei naquela ocasião, qual ocasião? Eles estavam falando de quando ele descobriu a ofensa com o Balgatov, né? Então, naquela ocasião, pensei naquela ocasião, será possível que também não este, né? Ele está falando aqui do próprio Velternov. Se também pensei, se ele também, neste caso, em quem se vai acreditar depois disso? Em quem eu posso acreditar se o Velternov também me ofendeu? Né? Pavel Pavlovich ficou de repente com o rosto inundado de lágrimas. Compreende, pois, que amigo se tornou agora para mim? O beijo, pessoal, então, é um selo de uma amizade. Vejam, eu não sei em que sentido essa amizade e qual fator psicológico subjaz essa expectativa de amizade, mas esse beijo é uma tentativa de selar uma relação ali que não será diluída. É como se ele fosse, de novo, retomando a ideia de masoquismo, no sentido de que ele quer se relacionar com aquela pessoa que o ofendeu. Ele quer intimidade, ele quer proximidade, ele não quer destruí-la. É uma forma de conviver, então, com o seu próprio algoz e se aproximar dele. Vejam, quando ele diz, compreende, pois, que amigo se tornou para mim, e essa amizade que ele está mencionando é fruto do selamento daquele beijo, e a partir de então, pelo menos na minha visão, o Velternov passa a ser para o Pavel uma espécie de esperança, um refúgio emocional de que seu passado não era inteiramente uma mentira. Pelo menos essa expectativa que ficou para mim, no sentido de... essa perspectiva que ficou para mim, no sentido de que se também Velternov me ofendeu, o que no meu passado era real? Quem sobrou daquele passado que poderia configurar que algo do que aconteceu, as relações que eu construí, as experiências que eu vivi foram reais, né? Sendo que neste momento ele perdeu a esposa, que ele descobriu provavelmente pós-morte ou imediatamente ali no momento da sua morte que ela o traía muito. Depois ele perde a filha, porque ele descobre que a filha não é dele. E as pessoas com as quais ele está se relacionando e que ele lembra e que ele pode visitar, pode retomar as suas relações, são pessoas que o ofenderam. Então, me parece que o que está colocado aí é mais ou menos isso. Tem uma possibilidade, talvez isso se mostre uma mentira, né? Talvez ele simplesmente esteja manipulando o amante para depois se vingar de alguma forma, mas existe para mim aí uma camada de um tipo de psicologia bem complexa, bem confusa, que ao invés de tentar algum tipo de vingança contra o seu ofensor, ele procura um tipo de aproximação masoquista, sabe? E deposita nele algum tipo de esperança. Tendo aí também a possibilidade, a esperança de que ele não tenha feito, né? Existe isso aqui também, nas próprias palavras dele, né? Será que esse aqui também, né? Se ele também, em quem mais eu vou acreditar depois disso, né? Então existe uma esperança do marido de que ele não tenha feito isso, para que todo o seu passado não perca todo o significado, que reste alguém para ele conviver, para ele estar, que ele possa confiar. E isso, eu acho que está um pouco aí no começo do livro também, da forma que ele se aproxima, dizendo que as pessoas são amigas dele, né? Parece que ele está procurando algum refúgio ali, depois de ter se perdido, né?
Bom, é mais ou menos isso que eu entendi. Vendo essa declaração do marido, o Velchenov vai concluir o capítulo dizendo: é um palhaço bêbado e nada mais, decididamente nada mais. Ou seja, ele volta, então, para a posição de que ele é só uma pessoa insana, né? Ele volta atrás mais uma vez nas suas conclusões. Agora, eu pergunto para vocês: será que esse é um caminho aí de interpretação válido ou não tem nada a ver? O que vocês acham? Eu acho que o caminho é esse aí mesmo. É uma aproximação ali, eles querem, sei lá, uma aproximação ali. Eu não vejo nenhum tipo de conotação como A Rafa. a, a Rafa. Tanto que é uma coisa cultural, né? Tem outros relatos, inclusive bíblicos, de homens se beijando e não especifica, né? Se era no rosto, se era na boca. Então, eu acho que era algo comum, assim. Então, hoje, com as lentes que temos hoje, isso soa estranho, né? Na nossa cultura aqui ocidental, acho que em outras culturas aí pode ser algo comum, né? E realmente acho que essa aproximação deles, né? Essa tentativa de porque ele tá muito carente, assim, né? E o legal é que a gente vai ver, o divertido mesmo são essas tensões todas acontecendo o tempo todo. E você fica uma hora com raiva de um e do outro, e fica nessa coisa assim, e isso que torna a coisa também bastante divertida, né? Perfeito. É, então, eu acho que, ainda que algum detalhe dessa interpretação esteja incorreto, pelo menos o sentido do beijo, ele tá muito claro. É uma forma de manifestar um vínculo que o marido quer estabelecer com o Velchanov, né? Ele não quer destruí-lo, não quer um duelo, ele quer amizade. É isso que ele está procurando. O sentido dessa amizade é um sentido que ainda está obscuro para mim. Não sei se em algum momento ele vai tentar se vingar. Na parte quando eu li aqui, assim, na primeira leitura, né? Aham. Eu também achei que fosse assim a colação da amizade. E que o Velchanov, ele meio que se deixa levar pelos absurdos. Eu acho assim, bem, bem legal da personalidade dele de assistir, né? Ele vai se deixando levar pelos esses absurdos. E que o Pavel usou isso como uma forma de. Eu não sei, meio como tortura. De, tá vendo? Você tá me beijando, você era pra ser meu amigo, mas você já nunca foi meu amigo. Esse é o Eu fiquei sentido do com isso, beijo. eu fiquei com esse sentimento ao longo da história. Esse é o sentido do beijo, Carol, lá do Poderoso Chefão, né? Que o Michael, ao descobrir que foi traído Eu amo o pelo Poderoso Chefão, né? irmão, ele o beija e fala no próprio ouvido: eu sei, né, que foi você descobri e tal. E ali é um beijo ambíguo, no sentido de que é um símbolo de fidelidade e amizade usado para acusar uma traição. Nesse contexto, pode ser ou uma coisa ou outra, né? Pode ser um beijo para de fato selar uma amizade, ou pode ser um uso de um símbolo que sela uma amizade, uma relação amistosa, para acusar uma traição. Então, ele continua uma ambiguidade na situação, e, na minha opinião, ao invés de resolver, ela só adiciona profundidade psicológica no marido. E pode ser meio que os dois, Pode ser meio que os dois. porque eu acho um pouquinho assim. Pode ser meio que os dois. Por isso que eu tô te falando, eu acho que essa cena adiciona profundidade psicológica no Pavel, porque ele não é um vilão, né, por assim dizer, ele não é um personagem comum, ele tem intenções inexprimíveis, assim. Ele parece muito complexo até aqui, né? Talvez adiante apareça respostas, né? Apareçam respostas, mas até o momento ele só é um personagem muito complexo. No capítulo seguinte, só para a gente fechar essa situação, a gente vai ver a questão da Lisa, né? A Lisa vai adoecer. Nós vamos ver a relação, a gente vai descobrir mais coisas através da locatária lá, da mulher que aluga a casa pro marido, né? A gente vai descobrir coisas novas sobre a relação entre os dois, coisas muito pesadas, né? A gente vai descobrir que a Lisa estava sendo torturada, basicamente, né? Psicologicamente, né? Ou seja, ela, além, né, da gente descobrir que o pai trazia
mulheres para casa enquanto ela estava lá. Há o relato de que uma dessas vagabundas, não sei qual que é o termo pejorativo que o livro usa, esqueci. Há o relato de que uma delas cospe na cara da Lisa. Há o relato de que o próprio pai fica falando para a criança que ela é uma filha bastarda, que ela não é filha dele, né? Então o Velchaninoff começa a descobrir, através dessa mulher, como era a relação do pai com a filha, né? E tudo isso começa a indicar, então, de novo o que eu adiantei, né? Que essa descoberta, pelo menos em relação ao Velchaninoff, ela se deu de forma bastante tardia, porque ele começa, então, a torturar agora. Se a relação dele sempre foi essa, ela não diria que o pai sempre a amava mais do que a mãe, né? E aí, né, tem o ápice desse capítulo, o clímax, né, que é a gente descobre que aquela história do enforcamento, né, que a criança contou pro Velchaninoff, era mais uma forma de torturá-la, né? Porque ela, numa dessas ocasiões em que ela ficava sozinha em casa, um homem se suicidou, né, um vizinho. Ela foi e viu a cena, aquilo a traumatizou, acho que ela teve convulsão, né? Isso teve uma reação absolutamente negativa, né? Aquela cena, e o pai ficou usando essa reação, dizendo que ele mesmo ia, né, se enforcar e fazia um nó na frente dela, né? Essa coisa toda muito imagética, assim, tá? E muito na linha, como eu falei, do sofrimento infantil, né? Que é uma característica do Dostoiévski. Para fechar assim, o nosso encontro, eu pelo menos como leitor, me vejo ainda bastante perdido, mas a convicção de que na época, uma das perguntas que eu levantei no começo do encontro, a convicção de que na época das traições ele não sabia, para mim ela está parcialmente respondida, quase 90% respondida, é quase uma certeza de que ele realmente não sabia, por todos esses motivos que a gente viu aqui. E a gente passou a descobrir mais a questão da Lisa, né? Tudo indica, né, que ela é realmente filha do Velchaninoff e que o pai tendo descobrido isso, começou a torturá-la a partir de um determinado momento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, se vocês quiserem falar também. Tem um trecho que parece que a própria Lisa tentou se suicidar, né? Vocês viram isso? A moça contando, né? Então, começa a se construir uma coisa muito delicada aqui, que é uma coisa agoniante, assim, em outras obras do Dostoiévski, que parece que a referência de sofrimento, assim, talvez até por ele ter perdido o Alyosha, né, ter perdido o filho e tal, e essa perda do filho ter sido uma das questões que o fez, aqui o Dostoiévski, né, o fez questionar Deus, né, e entrar em dramas, em questões filosóficas sobre o mal e tudo. Parece que essa experiência, né, marcou a sua própria existência, e isso tem um reflexo aí em toda a sua obra, né? Então não é por acaso essa coisa da Lisa, e é o tipo de sofrimento que, não sei para vocês aí, né, mas é realmente muito angustiante, né? A gente fica mal por perceber o caminho que a Lisa tá passando, né? E aí tem, depois de descobrir isso, né, que imagina o Velchaninoff com novos valores morais emergindo, né? E com uma vontade de redenção, uma vontade de fazer a coisa certa, ele ouve isso da filha que ele acabou de descobrir que ele tem, né? Descobrir que ela está doente, que ela passou por tudo isso, passou por uma tortura psicológica, e a reação física dela é essa, né? E aí ele chora. É um dos trechos assim que ele se afasta, né? E chora. Não respondeu, página 93, não respondeu às tímidas palavras de consolo e as promessas arrebatadas de Velchaninoff, né, quando ele vê a menina na cama. No sentido de que, no dia seguinte, ia trazer com certeza o pai. Saindo do quarto, ele de repente se pôs a chorar. O médico, então, praticamente, né, diz que ela está num estado muito grave, que tudo depende daquela noite. E aí, o Velchaninoff parece agora encerrar uma imagem de uma espécie de herói. Assim. Agora ele tem uma missão, né? E ele mesmo compra essa missão de que ele vai trazer o pai, né? Ele nem que seja, né, amarrado e tal.
Então, ele se põe, é interessante ver essa construção, essa diferença, né, do personagem que foi apresentado pra gente, do Vertinov que foi apresentado pra gente no primeiro capítulo, de um homem perdido, de um homem que relativizava esses sentimentos morais que ele estava sentindo, e que dizia que se aparecessem novas oportunidades ele não agiria bem, mas agora ele é alçado, né, à posição de alguém que vai resolver um drama infantil, que para o autor é um dos grandes dramas, né, um dos grandes problemas quando o assunto é sofrimento humano, né? E aí o capítulo acaba, então, com ele voltando para casa. Só tem uma passagem interessante. Começou a chover, me ferrei para voltar para casa. Tem uma passagem interessante no final aqui do capítulo, que ele agora ele vê uma assimetria, né, entre a sua posição e a posição do próprio marido. Depois de ouvir todo o relato de como ele tem tratado a criança, como o pai tem tratado a criança e tudo, ele vai dizer: agora não me sinto mais culpado perante ele em nada, né? Medindo então, né, a ofensa que ele próprio, Vertinov, fez ao marido, e comparando com a ofensa que o marido fez à sua filha, né? Despedindo-se. Renego todas as minhas palavras chorosas e torpes de ontem, acrescentou. Então aqui eu percebo, pessoal, quase uma jornada do herói, assim, que agora ele parece estar com o pulmão cheio de ar, né? Agora ele vai resolver, agora ele vai para cima do problema. Ou seja, ele falou que agora tem uma passagem anterior aí que ele fala que ele vai matar, né, o pai, né, o Pavel, com pauladas na cabeça como um cachorro, né? Então ele assume agora uma nova energia para resolver esses problemas. E aí o capítulo termina, capítulo 8 termina com ele voltando para casa e o marido tá lá, o Pavel Pavlovich tá lá esperando ele há algumas horas. E na semana que vem a gente descobre o que vai acontecer. Alguém quer falar alguma coisa antes de encerrarmos? Eu queria dizer o quanto essa parte da Liz aí me causou impressão, assim, é bem chocante mesmo, né? E essa é uma dificuldade que eu tenho, assim, quando esse tipo de... hoje, porque eu sou pai de uma menina, né, e vendo uma garotinha ali sofrendo e tal, eu fiquei bem impressionado. E eu acho que até por isso que eu não consegui parar de ler o livro, porque eu precisava saber o que ia acontecer com essa menina e como essa coisa ia se resolver, né? E é até algo que eu não gosto muito de assistir série, porque isso me causa. Quando eu me envolvo ali de um jeito na história, assim, eu fico angustiado, sofrendo ali, querendo saber o que vai acontecer. E série se arrasta por muito tempo, né? São muitos capítulos. Então por isso eu prefiro, se for para assistir alguma coisa, eu prefiro ver um filme, porque 2 horas ali a coisa vai se resolver, né? Então. Essa coisa do sofrimento humano, assim, e sobretudo de criança, né? Acho que é muito angustiante, né? Ficar vendo aquilo ali e sem saber o que vai acontecer, né? Cara, eu acho que eu mencionei isso já, mas assim, é muito, muito interessante quando a gente pensa que lendo Dostoiévski, a gente está lendo um ser humano, obviamente, né? As expressões, as impressões de tal ser humano sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre tantas questões, né? E aí eu fico pensando, né? Visto que o Dostoiévski perdeu um filho e isso lhe causou muito sofrimento, e o fato de que isso aparece em tantas obras dele, né? E principalmente nos Irmãos Karamazov, que ali está ligado diretamente à existência, é uma discussão sobre a existência de Deus. Me parece, assim, eu faço essa conexão, que a morte do filho e a reboque, a questão de por que o sofrimento humano existe, e inclusive o argumento do próprio Ivan Karamazov, o filósofo do romance, é assim: não basta o ser humano sofrer tanto, as crianças que acabaram de nascer, que não têm pecados, né, na interpretação dele, que não têm erros, elas são vítimas de tantas mazelas, né, de tanto sofrimento. E me parece que isso marcou tanto o autor, que me parece inevitável. Ele constrói as obras sempre com esse elemento, né? Parece que é um questionamento que o acompanhou por muito tempo. E nos Irmãos Karamazov, por exemplo, ele coloca, é lindo, né, para quem é cristão e tudo, é lindo o argumento, porque é um diálogo ali entre um cristão, né, o Alyosha, e um ateu socialista, filósofo, né? E esse ateu, ele faz uma lista, né, de desgraças que aconteceram com crianças, né? E ele pergunta como se justifica tal sofrimento, né?
diante de uma ideia de existência de Deus. E é emocionante, assim, a resposta do Alyosha, que é a ideia de que Cristo, tal qual é narrado, né, no Evangelho, ele é, sim, a única pessoa que poderia trazer algum tipo de esperança e justiça para o mundo, porque mais do que uma criança inocente, ainda mais do que uma criança inocente, um Deus todo-poderoso que, né, se fez carne e morreu pela humanidade sem pecados, né, seria, ele com essa ação traria para si o álibi, né, de corrigir os problemas da humanidade e trazer justiça para o mundo, né? Ele poderia personificar o bem em si mesmo, né? E poderia deslegitimizar todo esse mal que o Ivan estava acusando para apontar a inexistência de Deus. Então, o Alyosha pega o próprio argumento do seu irmão e traz um argumento superior, né, em termos de injustiça, né? Se uma criança sofrer é injusto, ainda mais um Deus, né? Tipo, que se fez humano e morreu pelos pecados dos outros, né? Então só ele poderia trazer o bem, trazer justiça e justificar todo esse mal que acontece para as crianças, né? Porque ele mesmo sofreu muito mais, né? E muito mais injustamente. Então é uma camada que está aí na obra do Dostoiévski e eu estou curioso para saber como acaba, né? Uma pergunta. Eu queria saber, assim, diferente da posição dos outros livros, que são livros que eu já tinha lido outras vezes, eu estou muito mais inseguro, né, sobre as minhas interpretações, e inseguro, assim, eu acho que é natural que eu traga atualizações de como eu estou entendendo o livro, inclusive essa proposta, por isso que eu não li o livro antes de discutir, para a gente ir desenvolvendo juntos, né. E aí eu queria, para fechar, saber o que vocês, se vocês estão de acordo, assim, se a gente está mais ou menos alinhado todos, no sentido de que a coisa ainda está bastante confusa, e tudo isso que a gente discutiu, né? O Beltranov está oscilando, a questão do beijo e da psicologia do marido ser uma psicologia mais complexa do que simplesmente um eterno marido, um boboca. Na verdade, ele está ali com alguma complexidade que a gente precisa descobrir. E essa questão toda da Lisa, né? Dela ter tido, sim, uma relação estável com o pai, ter sido tratada como filha por um bom tempo. E depois da descoberta das traições, ele começa a maltratar a filha, muito agora na linha, acabei de lembrar, do Dom Casmurro, né? Vocês estão todos de acordo? Se alguém tem uma interpretação mais fora da casinha, para a gente encerrar isso aí. O Rodrigo, eu acho que tá muito bom você ler com a gente, porque você tá sentindo a expectativa que a gente tá sentindo também, né? A cada encontro, porque é novo, né? É bom que aqui não tem rotina, né? Cada hora tem de um jeito, cada livro de um jeito, isso é bom. Para quem tem TH, a rotina é horrível. 5 meses, né? A gente passou 5 meses juntos na mesma rotina. Pessoal, tá bom, então. Foi isso aí que eu consegui contribuir com vocês. Na semana que vem, a gente faz de novo mais um encontro nessa pegada de ir lendo juntos. E aí, no último, como eu falei, a gente analisa os capítulos finais e tenta falar da obra no geral, o que a gente entendeu e tal. Mas é isso, beleza? Boa noite para vocês. Bom descanso. Boa noite. Obrigado, Obrigada, Luciana, por gente. ter voltado aí. Seja Eu é que bem-vinda novamente. agradeço. E a foto, Rodrigo? Ah, nossa, perfeito. Alguém pode printar aí, porque o celular tá aqui em cima. Eu tenho medo de Como é? fechar a chamada. Não sei como é que faz isso. Eu Alguém vou, sabe? eu vou printar aqui, tá? Beleza, Tá por bom. favor. Foi. Aí você Muito posta lá, legal. lá no grupo, então, por favor. Tá, pode deixar. Bom descanso, meus Obrigada, caros. gente. Valeu. Valeu. Boa noite. Gente, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.